Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Hoje estou aqui para passar para vocês a história de um Exu. No caso aqui, pessoal, vou explicar bem para vocês. Muita gente me pediu a história do Exu Sete Porteiras e a história do Exu Sete Portão. Deixa eu explicar esses dois Exus. São os mesmos Exus. O Exu Sete Portão e o Sete Porteiras são os mesmos Exus, só que vamos dizer assim que em linhas diferentes. Eles vêm com traçados diferentes e com falanges diferentes, mas são o mesmo Exu. O Sete Portão e o Sete Porteiras é o mesmo Exu, certo? Então, para quem tem dúvida aí, se for procurar a história do Exu Sete Portão, só procurar por Exu Sete Porteiras, que é o mesmo Exu, tá certo? Eu não vou falar quem pediu a história deles não, porque foram bastante gente que pediu, então não vou tá falando quem pediu não. Mas vamos lá um pouco da história dele quando ele era vivo. O nome dele, pessoal, não se tem, nem ele mesmo fala o nome, o seu nome verdadeiro. Ele era conhecido na época como O Cavaleiro, dito o nome O Cavaleiro, que era conhecido na época. Era por volta, viveu no tempo de 1200 anos antes de Cristo, tá certo? Naquele tempo, a religião, gente, era muito, vamos dizer assim, é, como é que eu digo? Muito severa, certo? E a própria religião católica tinha seus cavaleiros, que eram os cavaleiros da morte, certo? E o Exu Sete Porteiras se encaixava nessa descrição, onde que ele é chamado, na época ele era chamado de O Cavaleiro, tá certo? E o que acontece, pessoal? Naquele tempo existia muitas, como eu já expliquei em alguns vídeos, possessões de demônios, certo? Estava uma, vamos dizer assim, uma grande revolta naquele tempo ali de possessão dos demônios. Como a igreja não tinha conhecimento necessário naquela época para estar expulsando esses demônios, elas chamavam os cavaleiros, que até então os cavaleiros matavam quem estava possuído pelo demônio, certo? Então a igreja naquela época lá era bem, vamos dizer assim, bem cruel. E o Exu Sete Porteiras, ele fez parte dessa história cruel aí da igreja católica, certo? Mas apesar dele ter sido, vamos dizer assim, uma pessoa mal, que muitos acham que ele era mal, não, não. Isso é totalmente ao contrário, viu? Ele era uma pessoa totalmente correta. Só que as leis daquela época era desse jeito e ele achava que essa sim era a forma correta, essa sim era a lei divina, certo? Ele teve a vida saudável, morreu jovem também, com 33 anos, por volta de 33, 34 anos. E é, ele foi um cavaleiro valente, certo? Não teve esposas, não teve filhos, certo? Morreu sozinho ali, naquela época. Mas quando ele morreu, pessoal, né? Ao chegar no plano espiritual, até então ele não tinha esse nome Sete Porteiras, era somente o Cavaleiro. Ele percebeu que, vamos dizer assim, que nem tudo que ele fazia era correto. Lembrando que naquela época ele servia a igreja, vamos dizer assim, como se fosse uma bonificação para ele subir ao reino dos céus, que era a garantia do sacerdote, dos bispos daquela época lá. Então ele fazia totalmente tudo que ele fazia, as mortes que ele provocava, era tudo de graça por conta própria dele, a fim dele ter um lugar no céu. Só que quando ele chegou a falecer, ele viu que isso é errado, né? É totalmente errado. Ele ficou entre a porta do céu e a porta do inferno, pois não era um homem ruim, mas praticou muita maldade
em vida. Então ele ficou entre a porta do céu e a porta do inferno, certo? E dizem a história que entre esse caminho, né, no plano espiritual, ele se deparava com 7 porteiras. Dentre elas, ele teria que escolher uma, no qual seria a salvação dele. Até então tudo bem, né, pessoal? Só que ele decide não escolher nenhuma das porteiras, mas sim guardar elas, certo? Ele decide guardar aquelas 7 porteiras, a fim de levar o conhecimento, né? Levar aquele espírito que está chegando ali, ajudar aquele espírito a entrar na, vamos dizer assim, seguir o caminho correto, certo? Isso aí, ele pertence à linha negativa da Umbanda, certo? Comandado pelo Ogum de Lei, que é o dono dos caminhos. Esse Exu, pessoal, ele dá o poder ao seu médium que invoca para abrir caminhos das pessoas. Então, quem é, vamos dizer assim, trabalha com essa pessoa aí é muito, deve ser um médium muito, vamos dizer assim, considerado, né, muito bom, muito forte e tem o dom de estar ajudando muitas pessoas, certo? Agora vamos falar um pouco das características desse Exu, né? A bebida, né, dele é bebida fina, né? Cigarro é charuto, né? Suas guias são vermelha e preta. Usa também uma capa totalmente preta. Muito difícil você ver o Exu Sete Porteiras com capa vermelha, certo? As velas são preta e vermelha também. Então, pessoal, isso foi um pouco da história do Exu Sete Porteiras ou do Sete Portão, como eu falei, tá certo? Não foi muito não, mas espero que tenha ajudado muito vocês e espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, tá certo? Qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários, dúvidas, sugestões, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, certo? E a cada dia aí a gente vai estar tentando atender a cada pedido de vocês, tá certo? Então, até o próximo vídeo e axé a todos.